Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos preparando o nosso estudo bíblico de congregação da semana 14 a 20 de outubro. Vamos considerar ainda o capítulo 16. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para prepararmos as nossas reuniões, preparar os nossos comentários e assim fortalecer não só a nossa, bem como também de nossos irmãos e o principal de tudo, louvar o nome de Jeová. Lembrando e incentivando mais uma vez, já se inscreva no canal, aproveite que você está aí, já se inscreva, ative o sino para que você não perca nenhum vídeo novo. Compartilhe com outras pessoas, caso você queira fazer isso. Deixe o seu comentário no final do vídeo, dizendo se está bom, se está ruim. Às vezes eu coloco um texto errado, como aconteceu agora no Faça o Melhor no Ministério. Então os irmãos me avisam, eu agradeço muito por isso. Às vezes acontece, né? Somos falhos e imperfeitos, mas devagarzinho a gente vai corrigindo. Então quando vocês dão o seu feedback, a gente consegue perceber se alguma coisa realmente saiu ruim, onde passa despercebido, ok? Deixe o seu like e caso você queira contribuir com o canal, você pode ou mandar um valeu ou se inscrever na opção Seja Membro. Muito bem, vamos dar início então ao capítulo 16 do nosso livro, Testemunho Cabal. Esse capítulo tem o seguinte tema: Venha para Macedônia. Mas hoje nós vamos iniciar lá no parágrafo número 10 e vamos considerar até o parágrafo 18. Então, esse parágrafo 10 ele tem o subtítulo: A multidão se levantou contra eles. Então, vamos iniciar fazendo a leitura e depois a gente vai achar a resposta. Satanás, com certeza, ficou furioso pelas boas novas terem se estabelecido numa parte do mundo onde ele e seus demônios dominavam sem interferência. Não é de admirar que os demônios estivessem envolvidos na reviravolta que estava para acontecer com Paulo e seus companheiros. Enquanto eles visitavam o lugar de oração, uma serva possuída por um demônio e que ganhava muito dinheiro para seus donos fazendo predições, começou a seguir o grupo de Paulo. Ela gritava: Estes homens são escravos do Deus Altíssimo e estão proclamando a vocês o caminho da salvação. Pode ser que o demônio tenha feito a serva gritar essas palavras para dar a entender que as predições feitas por ela e os ensinos de Paulo vinham da mesma fonte. Dessa forma, as pessoas ali prestariam atenção à serva em vez de aos verdadeiros seguidores de Cristo. Mas Paulo silenciou a serva expulsando o demônio. Então a primeira pergunta: como os demônios estavam envolvidos na reviravolta que aconteceu com Paulo e seus companheiros? Então isso se deu porque uma mulher que estava possuída e que ganhava muito dinheiro com suas predições começou a andar atrás do grupo de Paulo e começou a gritar: Estes homens são escravos do Deus Altíssimo, estão proclamando a vocês o caminho da salvação. Então, após isso, Paulo expulsou o demônio da mulher. Leitura do 11. Quando os donos da serva viram que haviam perdido seu meio fácil de ganhar dinheiro, ficaram furiosos. Eles arrastaram Paulo e Silas até a praça principal, onde os magistrados, autoridades que representavam Roma, realizavam audiências. Os donos se aproveitaram do preconceito e do patriotismo dos juízes, como que dizendo: Esses judeus estão causando muita confusão por ensinarem costumes que nós, romanos, não podemos aceitar. Suas palavras logo surtiram efeito. Toda a multidão na praça principal se levantou contra Paulo e Silas, e os magistrados deram ordens para que eles fossem espancados com varas. Depois disso, Paulo e Silas foram levados à força para a prisão. O carcereiro jogou os homens feridos na prisão interior e prendeu os pés deles no tronco. Quando o carcereiro fechou a porta, a escuridão naquela masmorra devia ter sido tão grande que Paulo e Silas mal conseguiam enxergar um ao outro. No entanto, Jeová os estava vendo.
Pergunta: o que aconteceu com Paulo e Silas depois que Paulo expulsou da serva o demônio? Então o dono da serva ficou furioso e levou Paulo e Silas até os magistrados e disseram: esses judeus estão causando muita confusão por ensinarem costumes que nós romanos não podemos aceitar. Então os magistrados mandaram espancá-los com vara e depois o prenderam, amarrando seus pés. Mas mesmo na escuridão da prisão, Jeová os via. Leitura do 12. Anos antes, Jesus havia alertado seus seguidores que eles seriam perseguidos. Por isso, quando o grupo de Paulo passou a Macedônia, eles sabiam que podia enfrentar oposição. Assim, quando a perseguição veio, em vez de acharem que tinham perdido o favor de Jeová, eles a encararam como demonstração da ira de Satanás. Hoje, os agentes de Satanás ainda usam os mesmos métodos usados em Filipos. Na escola e no local de trabalho, opositores falam mentiras a nosso respeito, provocando oposição. Em alguns países, opositores religiosos levantam acusações contra nós em tribunais, como que dizendo: essas testemunhas de Jeová causam muita confusão por ensinar costumes que nós, tradicionalistas, não podemos aceitar. Em alguns lugares, nossos irmãos são espancados e jogados na prisão. No entanto, Jeová os está vendo. Então a pergunta parte A. Como os discípulos de Cristo encararam a perseguição e por quê? Então eles encararam a perseguição não como desfavor de Deus, mas como demonstração da ira de Satanás. Parte B. Que tipos de oposição ainda são usados por Satanás e seus agentes? Então eles usam os mesmos métodos do passado. Na escola ou no trabalho falam mentiras a nosso respeito, provocando oposição. Em alguns países, opositores levantam mentiras sobre nós nos tribunais. Em alguns lugares, nossos irmãos são espancados e jogados na prisão. Subtítulo: Batizados sem demora. Leitura do 13. Paulo e Silas devem ter precisado de algum tempo para se recuperarem dos acontecimentos turbulentos daquele dia. Por volta da meia-noite, porém, eles já se haviam recuperado do espancamento o suficiente para orar e louvar a Deus com cânticos. De repente, um terremoto abalou a prisão. O carcereiro acordou e, vendo que as portas estavam abertas, ficou com medo de que os prisioneiros tivessem fugido. Sabendo que seria punido por deixá-los fugir, ele puxou sua espada e ia se matar. Mas Paulo gritou: não faça nenhum mal a si mesmo, pois estamos todos aqui. O aflito carcereiro perguntou: senhores, o que tenho de fazer para ser salvo? Paulo e Silas não podiam salvá-lo, apenas Jesus podia. Então eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo. Pergunta: o que levou o carcereiro a perguntar: o que tenho de fazer para ser salvo? Então foi os acontecimentos durante a noite. Após se recuperarem do espancamento, Paulo e Silas começaram a louvar a Deus através de cânticos. E nesse momento houve um terremoto. As celas se abriram. Então, quando o carcereiro acordou e viu o que tinha acontecido, ele ia tirar sua própria vida. Mas ao ver que os prisioneiros ainda estavam ali, ele disse essas palavras: o que tenho que fazer para ser salvo? Leitura do 14. Será que a pergunta do carcereiro era sincera? Paulo não duvidou da sinceridade do homem. O carcereiro era gentio, não tinha conhecimento das Escrituras. Antes de poder se tornar cristão, ele precisava aprender e aceitar verdades bíblicas básicas. De modo que Paulo e Silas tiraram tempo para falar a palavra de Jeová a ele. Os homens ficaram tão envolvidos em ensinar as Escrituras que talvez se tenham esquecido da dor dos golpes que haviam recebido. Mas o carcereiro viu as feridas profundas nas costas deles e as limpou. Então ele e os de sua casa foram batizados sem demora. Que bênção Paulo e Silas receberam por enfrentar a perseguição com alegria.
Então a pergunta parte A: que ajuda Paulo e Silas deram ao carcereiro? Então Paulo e Silas tiraram tempo para falar a palavra de Jeová, e com esse trabalho de ensinar, eles ficaram tão envolvidos que provavelmente esqueceram de suas dores. Parte B: que bênção Paulo e Silas receberam por enfrentar a perseguição com alegria. Então o carcereiro ele limpou suas feridas e tanto ele como seus familiares foram batizados. Leitura do 15. Assim como Paulo e Silas, muitas testemunhas de Jeová hoje pregam as boas novas enquanto estão presas por causa de sua fé, com ótimos resultados. Por exemplo, em certo país onde nossas atividades eram proibidas, houve uma época em que 40% de todas as testemunhas de Jeová haviam aprendido a verdade enquanto estavam na prisão. Observe também que o carcereiro só pediu ajuda depois que o terremoto abalou a prisão. Da mesma forma, hoje, algumas pessoas que nunca deram atenção à mensagem do reino talvez aceitem quando sua vida pessoal é abalada por alguma tragédia. Não deixarmos de fielmente visitar e revisitar os moradores do nosso território garantirá que estejamos ali para ajudar quando uma situação dessas surgir. Então a primeira pergunta, parte A: como muitas testemunhas de Jeová hoje imitam o exemplo de Paulo e Silas? Então muitos irmãos pregam mesmo estando presos por causa de sua fé. Em certo país, houve um aumento de 40% das testemunhas de Jeová que haviam aprendido a verdade enquanto estavam presas. Parte B: por que devemos continuar a revisitar os moradores em nosso território? Porque assim como o carcereiro que só começou a aceitar a verdade após a prisão abalar, assim também se dá no nosso território. Muitas pessoas têm a sua vida abalada por algum motivo e agora queira aprender a verdade. Então que nós, assim como Paulo, possamos estar prontos. Leitura 16, subtítulo: agora nos manda embora secretamente? Leitura. Na manhã, após o espancamento, os magistrados ordenaram que Paulo e Silas fossem libertados. Mas Paulo disse: eles nos açoitaram publicamente sem termos sido julgados, embora sejamos romanos, e nos lançaram na prisão. Agora nos mandam embora secretamente? Não. Que venham eles próprios e nos levem para fora. Ao saberem que os dois homens eram cidadãos romanos, os magistrados ficaram com medo, pois tinham violado os direitos daqueles discípulos. Agora a situação havia mudado de figura. Os discípulos tinham sido espancados publicamente. Então os magistrados tinham de pedir desculpas publicamente. Eles imploraram a Paulo e Silas que deixassem Filipos. Os dois concordaram, mas primeiro tiraram tempo para encorajar o crescente grupo de novos discípulos. Só partiram depois disso. Pergunta: como a situação mudou de figura no dia após o espancamento de Paulo e Silas? Então, na manhã seguinte, os magistrados ordenaram que Paulo e Silas fossem libertos. Mas Paulo quis que eles pedissem desculpas em público, assim como foram espancados. Paulo e Silas concordaram em deixar Filipos, mas antes encorajaram o crescente grupo de novos discípulos. Leitura 17. Caso os seus direitos como cidadãos romanos tivessem sido respeitados antes, pode ser que Paulo e Silas não tivessem sido espancados. Mas, se isso acontecesse, os discípulos em Filipos poderiam ficar com a impressão de que aqueles homens tinham usado esses direitos para evitar sofrer em nome de Cristo. Como isso afetaria a fé dos discípulos que não tinham cidadania romana? Afinal, para eles, a lei não serviria de proteção contra espancamentos. Por isso, ao suportarem a punição, Paulo e Silas deram exemplo aos novos discípulos, mostrando que os seguidores de Cristo podem se manter firmes diante de perseguição. Além disso, por exigirem o reconhecimento de sua cidadania, Paulo e Silas obrigaram os magistrados a admitir publicamente que tinham violado a lei. Isso, por sua vez,
talvez fizesse os magistrados pensar 2 vezes antes de maltratar os companheiros de adoração de Paulo e poderia fornecer certa medida de proteção legal contra ataques similares no futuro. Então a pergunta: que importante lição os novos discípulos aprenderiam por observar a perseverança de Paulo e Silas? Então Paulo e Silas ensinaram a esses novos discípulos que os seguidores de Cristo podem se manter firmes diante de perseguição. E por querer que os magistrados pedissem desculpas ao vivo, ajudaria os recém-convertidos a não sofrer possíveis maus tratos. Leitura do 18. Hoje, os superintendentes também orientam a congregação cristã por meio de seu exemplo. O que quer que esperem que seus companheiros de adoração façam, os pastores cristãos estão dispostos a fazer. Da mesma forma, assim como Paulo, nós avaliamos bem quando e como usar nossos direitos legais para obter proteção. Se necessário, nós recorremos a tribunais locais, nacionais e até mesmo internacionais, a fim de obter proteção legal para realizar livremente nossa adoração. Nosso objetivo não é promover alguma reforma social, mas defender e estabelecer legalmente as boas novas, conforme Paulo escreveu à congregação em Filipos uns 10 anos depois de ter ficado preso ali. Ainda assim, independentemente do resultado desses processos legais, nós, como Paulo e seus companheiros, estamos decididos a continuar declarando as boas novas onde quer que o Espírito de Deus nos oriente a fazer isso. Então a pergunta parte A: como os superintendentes cristãos hoje imitam o exemplo de Paulo? Então eles orientam a congregação por meio de seu exemplo, e então o que eles querem que seus companheiros façam, eles também estão dispostos a fazer. Parte B: como nós defendemos e estabelecemos legalmente as boas novas em nossos dias? Então, se necessário, nós recorremos a tribunais locais, nacionais e até mesmo internacionais, a fim de obter proteção legal para realizar livremente nossa adoração. Mas, independente do resultado, continuamos declarando as boas novas. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza o nosso estudo. Espero que possa ter contribuído para a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.